destaques de hoje. Sexta Conferência Internacional de Direitos Humanos reúne 5.000 pessoas em Belém. Conferência analisa políticas de igualdade racial. Memória e verdade em debate na Conferência de Direitos Humanos. Abertas as inscrições para a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada. Agora, no programa OAB Nacional. Em Belém, capital paraense, foi realizado um dos maiores eventos promovidos pelo Conselho Federal da OAB. Foi a sexta Conferência Internacional de Direitos Humanos da entidade. Um evento grandioso que debateu temas atuais e superou as expectativas. Advogados, estudantes de direito e um palco lotado de autoridades, representantes do Conselho Federal da OAB e da sociedade civil. Todos compuseram a sexta Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB. Realizada na capital Belém, o evento ficou marcado pela presença de mais de 5.000 pessoas. Gostaria de agradecer o empenho, a atuação decisiva deste grande líder da advocacia paraense, meu amigo e irmão Jarbas Vasconcelos do Carmo, que, mercê de seu trabalho, de sua dedicação, liderando os conselheiros seccionais da OAB do Pará, os diretores, a Comissão de Direitos Humanos desse Estado, todos os servidores, fizeram com que tivéssemos, neste momento, mais de 5.000 inscritos nessa Conferência Internacional dos Advogados, que se encontram nesta sala e em mais outras 2 salas neste centro de convenções que nos acompanham pelo vídeo. Com esses agradecimentos e certos de que esta Conferência Internacional de Direitos Humanos será um marco decisivo da sociedade brasileira contra a avalanche conservadora e em defesa das garantias constitucionais do cidadão, declaro aberta a sexta Conferência Internacional dos Direitos Humanos. O evento teve início com a apresentação de um vídeo feito pelo Centro de Memória da OAB Nacional. Intitulado Como Ninguém Cala a Advocacia, o material aborda a realidade sobre os assassinatos dos últimos anos dos advogados no exercício legal da profissão no estado do Pará. Emocionado, o presidente da seccional paraense disse que o evento traz a esperança e um futuro de igualdade. Depois deste documentário apresentando a situação grave pela qual passam os advogados na Amazônia, especialmente no Pará, é difícil falar de alegria ou de esperança. Mas nós insistimos em falar de alegria e de esperança. Nós lutamos e vemos esse futuro, presidente, a partir desta sexta conferência. Nem tudo está perdido, nem tudo é aquilo que nós vemos na mídia, nem tudo é aquilo que nós vemos dentro das nossas casas pela televisão. A sociedade brasileira é muito mais que isso. Ela quer muito mais que isso. E temos certeza, presidente Lewandowski, que vamos superar este momento. É preciso sonhar, é preciso ousar, é preciso acreditar, é preciso fazer, é preciso resistir, é preciso afirmar que um mundo novo continua sendo possível, formado de homens e mulheres generosos uns com os outros. Homens que amem a diferença, a pluralidade, que amem a liberdade e a democracia. Valorizando os trabalhos do Conselho Federal da OAB e tendo como frente o presidente da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho recebeu a comenda da Ordem do Mérito Advocatício do presidente da OAB Pará, Jarbas Vasconcelos. A medalha foi entregue juntamente com todos os presentes de seccionais e conselheiros. Após a premiação, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Vadir Damus, também fez sua manifestação sobre a sexta conferência. E a nossa Comissão Nacional de Direitos Humanos, que eu tenho a honra de presidir, por deferência do presidente Marcos Vinícius,
ela foi criada exatamente no dia em que se endereçou uma bomba, uma carta-bomba ao nosso presidente nacional de então, Eduardo Seabra Fagundes, em 27 de agosto de 1980. Imediatamente, o presidente Eduardo Seabra Fagundes determinou a criação da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, a efetiva concretização dos direitos humanos em nosso país. Nós não podemos aceitar retrocessos em relação àquilo que se conquistou no plano constitucional e no plano da legislação infraconstitucional. E nós vamos ver, em todos os debates que vão começar a acontecer hoje, vão pelo dia de amanhã e vão pelo dia de quarta-feira, que a efetivação dos direitos humanos ainda é um drama, ainda é uma carência civilizatória em nosso país. Mas a OAB, como sempre, a Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia brasileira, estamos atentos a isso, estamos aqui dando a nossa modesta contribuição para que esse quadro se supere e que um dia nós possamos realizar uma conferência em que reconheçamos que os direitos humanos, que os direitos e garantias fundamentais estão efetivamente sendo exercidos, gozados, usufruídos, e já estaremos pensando numa nova geração de direitos humanos, pondo para trás esses obstáculos à plena concretização do processo civilizatório em nosso país. O governador do Pará, Simão Jatene, listou algumas das dificuldades em que passa o Estado, como, por exemplo, o acesso a bens básicos e o alto índice de violência. É que essa região, que representa 60% do território brasileiro, que abriga algo em torno de 13% da população do país, gera 8% do PIB, carece, sim, de um olhar diferenciado. Sem o quê, certamente vamos continuar sendo grandes produtores de recursos naturais e exportadores de bens primários. Mas vamos continuar tendo indicadores sociais precários. E aí não posso deixar de usar o exemplo do nosso Estado. O Pará, que representa, no saldo da balança comercial brasileira, o segundo melhor resultado, tem uma renda per capita menos da metade da média nacional. O Pará, que é um grande produtor de energia, ainda, lamentavelmente, tem uma larga parcela da sua população sem energia. O Pará, que é cantado em prosa e verso pelas suas riquezas, ainda apresenta, particularmente, no cotidiano das populações mais distantes. Em sua fala oficial, o presidente nacional da OAB citou temas de suma importância a serem debatidos durante a conferência e que também são de defesa da entidade, como o sistema carcerário, manicômio judiciário, reforma política, e deixou clara a opinião do Conselho Federal da OAB em relação à redução da maioridade penal. Temos que ter a devida atenção aos manicômios judiciários. Uma verdadeira prisão perpétua para os doentes mentais em nosso país. A sociedade não aceita, a família não quer de volta, o Estado não tem uma política e, portanto, o que seria um sistema de maior proteção aos inimputáveis em nosso país acaba repercutindo, na prática, em uma prisão perpétua dos doentes mentais, o que precisamos enfrentar neste tema dos direitos humanos. E, neste momento, temos um retrocesso
em tramitação na Câmara dos Deputados. E peço o apoio dos parlamentares aqui presentes do Estado do Pará, para que não possamos permitir que ocorra a redução da maioridade penal. Temos que fazer uma reforma política democrática em nosso país. Afastar a relação indevida entre empresas, candidatos e partidos nas eleições. Temos que retirar as empresas do processo eleitoral brasileiro. É esta a pregação da OAB. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, participou da abertura do evento. Lewandowski explanou uma linha do tempo sobre as gerações dos novos direitos, começando pelos direitos fundamentais da Constituição brasileira, chegando até o século XXI. Nós tivemos várias gerações de direitos fundamentais. A primeira geração, que são os direitos individuais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade e à participação política, que surgiram por volta do século XVIII. Logo em seguida, no século XIX, em pleno embate entre o capital e o trabalho, quando surge uma nova classe social, o proletariado, hipossuficiente do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, surge a segunda geração de direitos, em meio a grandes movimentos políticos importantes, como o socialismo, o marxismo, o anarquismo, o sindicalismo, que resultaram nesses novos direitos, que são basicamente o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde e o direito à previdência. O direito que tem qualquer cidadão de ser amparado pelo Estado na doença, na velhice e, depois de sua morte, os seus dependentes. O século XX, em seguida, nos trouxe uma nova geração de direitos, a terceira geração de direitos, que resultaram dos terríveis acontecimentos que se passaram naquela centúria, revoluções, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o processo de globalização selvagem e que levou ao desenvolvimento de direitos importantes que foram chamados de direitos de solidariedade ou de fraternidade, porque se compreendeu no século XX que se a humanidade não se unisse em torno de certos valores, o futuro da própria humanidade estaria gravemente ameaçada. Quais são esses direitos de terceira geração? É o direito à paz, o direito à autodeterminação, o direito ao desenvolvimento, o direito fundamental à proteção ao meio ambiente e a defesa do patrimônio comum da humanidade. Mas a luta em prol dos direitos humanos avança. Hoje, no século XXI, já se fala numa quarta geração de direitos fundamentais, ainda inominados, direitos que buscam defender as pessoas contra o progresso sem limites dos meios de comunicação, dos meios de informatização e também da biotecnologia, da bioengenharia, que pode ameaçar e ameaça de fato, de um lado a intimidade e a privacidade das pessoas e, de outro lado, a própria herança genética da humanidade em todo o planeta. A OAB homenageou 2 ministros durante a abertura da conferência em Belém. Ricardo Lewandowski, presidente do STF e do CNJ, e o ex-ministro e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Vanuc, receberam do presidente nacional da OAB o Prêmio de Direitos Humanos. A honraria é dada a quem se dedica na defesa dos direitos fundamentais. Para a ordem, o prêmio vai além das pessoas homenageadas e registra e enaltece as ações e as ideias do que elas representam na resistência e na luta pela edificação
proteção das garantias constitucionais. E depois do intervalo, Conferência de Direitos Humanos analisa políticas de igualdade racial. A gente volta já!